Palavra e Viola. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Palavra e Viola, seus minutinhos de fé e esperança ao som da viola caipira. Tamo junto aqui na tela da IPP TV para louvar a Deus ao som da viola e ouvir a palavra de Deus. Daqui a pouquinho tem Ricardo Albuquerque com Meu Porto Seguro. E hoje no Eco Musical nós vamos entender como a música ativa o nosso cérebro. Não é conversa de doido não, é verdade, é ciência. Fica aqui para saber mais um pouquinho e vamos louvar a Deus ao som da viola. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, siga adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, siga adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vá com confiança. Palavra de Deus cantada hoje no Palavra e Viola aqui na IPP TV, que continua com o devocional Meu Porto Seguro. Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte de Deus e de Jesus, nosso Salvador. Hoje, pela graça de Deus, estamos aqui para o nosso devocional diário e bíblico. E hoje, para fazermos o nosso devocional, eu convido a todos para que leiamos juntos a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Nós leremos somente os versículos 1 e 2. E para fazermos a nossa consideração, eu proponho o seguinte tema: você sabe o que significa zelo sem conhecimento? Esta expressão foi uma expressão do apóstolo Paulo. Você sabe o que é zelo sem conhecimento ou o que Paulo queria dizer? Vamos ao texto. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, ou seja, a favor dos judeus, são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Queridos irmãos, aqui neste texto, Paulo continua o raciocínio iniciado no capítulo anterior, no capítulo 9, onde ele expressava a sua dor pelo fato de muitos dos seus compatriotas judeus não haviam ainda reconhecido Jesus
como Messias. Ele começa esse capítulo reafirmando esse desejo profundo que ele orava para que Israel fosse salvo. Paulo não falava isso com frieza, mas com amor. E ele deixava claro que a sua crítica não era contra o povo em si, mas era justamente contra a cegueira espiritual que os impedia de ver a justiça de Deus em Cristo. No verso 2, que acabamos de ler, ele dizia isso, que ele dava testemunho, ou seja, ele afirmava que a comunidade judaica, o judaísmo, tinha de fato zelo por Deus, mas era um zelo sem entendimento. Aqui está o ponto central. Paulo queria dizer que os judeus não eram indiferentes a Deus, pelo contrário, ele queria dizer que os judeus eram zelosos, dedicados, cumpridores da lei, eram rigorosos nas tradições e nas práticas religiosas. O problema não era a falta de esforço ou de devoção daquela comunidade, mas a falta de discernimento espiritual. O zelo deles estava mal direcionado porque eles buscavam estabelecer a sua própria justiça em vez de se submeterem à justiça de Deus que nos foi revelada em Cristo. Paulo mostra que a lei nunca teve como objetivo final ser um caminho de salvação por obras, por exemplo, mas a lei aponta para Cristo. E ele diz no versículo 4 que o fim da lei é Cristo, ou seja, o cumprimento e a meta da lei. A justiça que vem da fé não exige feitos impossíveis, mas consiste em crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessar com a boca que Jesus é o Senhor. Está aqui nos versos 9 e 10. Então ele queria dizer, dentre outras coisas, que a salvação não depende de esforço humano, mas da graça de Deus recebida pela fé. Portanto, o verso 2 é uma chave para entender o contraste que Paulo estabelece. Ou seja, zelo sem conhecimento pode levar à obstinação e ao erro, enquanto a fé em Cristo conduz à verdadeira justiça. O apóstolo não desqualificava o zelo em si, mas mostrava que, sem o conhecimento da verdade, aquele zelo se torna estéril e até perigoso. O capítulo inteiro, então, é um chamado para que tanto judeus quanto gentios reconheçam que a salvação está aberta a todos os que invocam o nome do Senhor. Ele diz no mesmo texto: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando eu falo disso, eu gosto de citar um livro de John Stott chamado Crer é também pensar. Este livro é um livreto, na verdade, que todos deveriam lê-lo. É um chamado contra o que ele chama de anti-intelectualismo cristão. Stott argumenta que a fé cristã, ela não deve ser inimiga da razão. Pelo contrário, Deus nos deu a mente para que a usemos em nosso relacionamento com Ele. Isso nos indica que amar a Deus envolve também pensar. Você precisa ter uma fé consciente. Ou seja, o cristão não deve escolher entre coração e mente, entre fervor e conhecimento. A verdadeira espiritualidade é aquela que une devoção fervorosa com reflexão profunda. Percebem?
O perigo é de cairmos nos extremos. E eu explico. O ritualismo vazio, o ativismo social sem uma correta doutrina bíblica, o emocionalismo sem fundamento bíblico. Isso são excessos. Há grupos religiosos que quase sempre têm dado uma grande ênfase no ritual e na sua correta conduta. Isso tem sido, pelo menos, uma das características tradicionais da Igreja Romana, embora muitos católicos contemporâneos tenham sido influenciados por aquilo que nós chamamos de movimento litúrgico, mas muitos preferem a ritualística mais do que o significado. Observe-se que o cerimonial aparente, ele não deve ser desprezado quando ele se trata de uma expressão clara e decorosa da verdade bíblica. O perigo do ritual é que facilmente ele se degenera e vira e se transforma num ritualismo, ou seja, numa mera celebração em que a cerimônia se torna um fim em si mesma, um substituto sem significado ao culto racional. É importante dizer também que em alguns grupos de cristãos, pentecostais especialmente, eles fazem da experiência o principal atributo, o principal critério da verdade, deixando em segundo plano a questão da validade do que buscam e do que afirmam. Uma das características mais sérias, especialmente em certos segmentos neopentecostais, é o seu declarado anti-intelectualismo. Eles mesmos se declaram. Um dos líderes destes movimentos chegou a dizer que, no fundo, o que importa, abre aspas, não é a doutrina, não é o estudo, mas é a experiência, fecha aspas. Isso equivale a pôr a nossa experiência subjetiva, humana, acima da verdade de Deus revelada nas Escrituras. Então, o anti-intelectualismo é uma válvula de escape para fugir à responsabilidade dada por Deus do uso cristão das nossas mentes. Num enfoque negativo ainda, considerando esta obra do professor John Stott, eu usaria e quero usar as palavras do próprio professor numa citação que ele diz: a miséria e a ameaça do cristianismo é a mente vazia. Olha que forte. Então, nós fomos criados por Deus não apenas para sentir, mas também para pensar, pois a mente faz parte essencial da nossa humanidade. Percebam que Paulo fala disso em Romanos 12, verso 1. Paulo fala do culto racional. Esta expressão vem do grego lógicos, mostrando que adorar a Deus não é uma fé cega, um ato cego ou meramente emocional, mas envolve consciência, entendimento, entrega inteligente da vida como sacrifício vivo. Isso, inclusive, queridos, desconstrói a leitura equivocada de Coríntios, em que Paulo escreveu: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Muitos usam este contexto isolado como pretexto para desprezar o estudo bíblico ou o uso da razão. Neste contexto de Coríntios, o apóstolo não está condenando a Escritura, nem o estudo sistemático dela, mas sim
a confiança na lei de Moisés como um caminho para a salvação, que só expõe ao pecado e conduz à morte. Já o Espírito aplica a palavra e gera vida em Cristo. Portanto, longe de matar, a palavra de Deus e o estudo sério da palavra de Deus é viva e eficaz quando iluminada pelo Espírito Santo. Nesse sentido, não há necessidade de novas revelações além da Bíblia. Por quê? Porque tudo que o homem precisa saber sobre a salvação já foi plenamente revelado nas Escrituras. Esta é a doutrina da suficiência das Escrituras. Qualquer suposta, abre aspas, nova revelação, fecha aspas, que vá além ou contra a palavra já revelada, não é complemento, mas é distorção. Assim, o verdadeiro culto a Deus une mente e coração, espírito e palavra, em uma fé que pensa e em um pensamento que crê. Que a sua vida seja abençoada e que Deus te dê a condição de exercitar esta fé pensante, esta fé racional, este culto racional, e que você compreenda estas coisas, que não haja zelo sem entendimento. Pode haver zelo e deve haver, mas com o entendimento daquilo que nos foi revelado nas Escrituras. Deus te abençoe. Obrigado, irmão Ricardo, que Deus te abençoe muito, viu? É hora do eco musical no Palavra e Viola. Você já ouviu dizer que a música ativa o cérebro? É isso que nós vamos saber hoje. A música é a única arte capaz de ativar os dois lados do cérebro ao mesmo tempo. O hemisfério esquerdo processa ritmo, lógica e padrões, enquanto o direito reage à emoção, à imaginação e à sensibilidade. Por isso, uma música consegue nos emocionar, trazer lembranças, curar, melhorar a memória e até unir pessoas. É como se Deus tivesse criado o som não apenas para os ouvidos, mas para tocar o coração e a mente. Ele é capaz de provocar sentimentos profundos, contar histórias sem palavras e nos conectar com aquilo que é maior do que nós. Por isso, cada acorde, cada nota e cada instrumento tem um poder único, o poder de nos transformar, o poder de nos tocar. E agora chegou o momento de você saber quais são as novidades da editora Ezion. A ilusão do livre-arbítrio. Todos os dias fazemos centenas de escolhas que sinalizam quem somos. Escolher está em nossa essência. Mas você já parou para pensar que nunca agimos de forma neutra? Nossas decisões são sempre moldadas por influências internas ou externas. Quando refletimos sobre isso, palavras como livre-arbítrio, liberdade e escravidão surgem de maneira inevitável. Mas o que elas realmente significam? Será possível para nós passar um único dia tomando apenas decisões corretas? No fundo, estamos sempre servindo a algo ou a alguém. E como fica a liberdade que Cristo conquistou na cruz? Em A Ilusão do Livre-Arbítrio, escrito pelo reverendo Nilson Júnior, somos convidados a mergulhar nessas perguntas profundas. Sua abordagem bíblica, prática e provocativa nos leva a repensar como o pecado afeta nossas escolhas, como o Evangelho é libertador e a relação inseparável entre essa liberdade e serviço. Venha até a livraria Ezion na Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou acesse o site www.editoraezion.com.br e compre agora mesmo A Ilusão do Livre-Arbítrio. Ezion, a sua editora missionária.
www.editorasion.com.br. Acesse e confira todo o catálogo de livros da editora missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Chegou a hora de termos um dedo de prosa com o nosso Deus. Isaías capítulo 40, versículos 29 a 31, a palavra nos diz: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nós estamos falando aqui, tratando de uma perspectiva espiritual das coisas. Todos nós precisamos descansar. O trabalho nos cansa, uma viagem longa nos cansa. Nós precisamos descansar a nossa mente, o nosso coração. Nós precisamos descansar também o nosso físico. Mas a palavra de Deus nos diz que o verdadeiro descanso está em esperar no Senhor. E por que esperar no Senhor nos dá descanso? Por causa da fidelidade de Deus. Porque Deus nunca deixou de cumprir uma só de suas promessas. E cumprindo todas elas na plenitude, nos reserva sempre o melhor tempo para que as coisas aconteçam em nossa vida. De maneira que os jovens, aqueles que têm pleno vigor, podem se cansar da vida e dos acontecimentos, de uma maneira seja física ou seja até mesmo mental, mas aqueles que esperam no Senhor têm a sua verdadeira esperança sendo nutrida dia após dia. O povo de Deus não se cansa. O povo de Deus é um povo cheio de esperança. Coloque as suas esperanças no Senhor Jesus. E até mesmo, se um dia você estiver cansado fisicamente, espiritualmente, você estará plenamente bem. Coloque suas confianças em nosso Deus. Agora chegou o momento de sabermos como anda a ação missionária da Junta Missionária de Pinheiros. Como parte da jornada missionária pelos campos da Paraíba, o reverendo Mariano Alves Júnior visitou a base da congregação presbiteriana Nova Conquista, no bairro do Mutirão, em Patos, no interior do estado. Esse trabalho é fruto de parceria entre a primeira igreja presbiteriana de Patos, a Missão AMES e a Junta Missionária de Pinheiros, contando também com o apoio do Instituto Água Viva, o braço social da AMES. Essa parceria vem fortalecer o campo missionário com ações evangelísticas, caravanas, visitas de casa em casa e culto nos sítios. Tem sido muito bom. E trabalhar juntos faz isso. Distribuímos os fardos, carregamos felizes e fazemos a missão com alegria, honrando o Senhor. Além da plantação da igreja, a congregação já desenvolve vários projetos sociais voltados para crianças em situação de vulnerabilidade. O terreno próprio já foi adquirido e está pronto para o início da construção do templo e da estrutura dos prédios de educação. Tem sido uma bênção, irmãos, perceber o Evangelho alcançando também essas regiões rurais. E nós louvamos a Deus porque já adquirimos uma propriedade, um terreno que mede 1.800 metros quadrados e estamos na expectativa do início da obra, onde vai ter um templo, salas multiusos para que nós desenvolvamos o trabalho social e também uma quadra poliesportiva para também ser desenvolvido trabalho social, prática esportiva para adolescentes, para crianças, no intuito de utilizarmos todas essas ferramentas em prol da proclamação do Evangelho de Cristo. Então ore por isso e nós somos gratos a Deus porque de fato Deus tem assim nos abençoado aqui na cidade de Patos, no estado da Paraíba. Durante a visita, o reverendo Mariano ministrou a palavra, tanto na escola bíblica dominical da congregação, quanto no culto da primeira igreja presbiteriana de Patos. Mas ele dá uma outra lição para nós, para vencer o maior desafio da igreja contemporânea, da igreja de hoje. Esse grande projeto lá na congregação, além de projetos sociais desenvolvidos ali através dessa ação tríplice,
as crianças estão sendo beneficiadas e mais uma igreja está sendo consolidada através do projeto 105 Brasil. Louvamos a Deus pela primeira igreja de Patos, pela Missão AMES, Instituto Água Viva e pela Junta Missionária de Pinheiros por essa empreitada tão abençoadora. Você conferiu as notícias diretamente da Junta Missionária de Pinheiros aqui no Palavra Viola e estamos de volta agora com a Bia Penalva. E aí, galera? A nossa Tô de doutora volta. em teologia. Ah, meu sonho. Essa laranja tá aqui faz 3 semanas, é isso? Faz 10 né? semanas. E não Eu acho que é estragou. um sinal pra gente abrir. É. Nós vamos abrir a laranja no próximo programa. Tá bom? Tá bom. Tá Combinado? Bom. Combinado. Mostrar o que tem dentro da laranja. Muito bom. Ei, Bia, o que a gente viu no Eco Musical de hoje? Que a música ela é a única arte capaz de ativar os dois lados do cérebro. Então, tanto o direito quanto o esquerdo. Então, por isso que a música nos emociona tanto e causa tantos outros efeitos no nosso corpo. Você sabe que quando a gente olha para algo muito bonito, como é a natureza, aqui nesse lugar que nós estamos, a gente está vendo, na verdade, a reflexão da luz que chega aos nossos olhos. E nada mais é do que uma frequência também. Cada cor tem uma frequência. Olha que doideira. E cada som tem uma frequência também. Sim, Não é assim? sim. Ou seja, os ouvidos são apenas um outro tipo de perceptor, vamos dizer assim, ou receptor de frequências que a gente consegue identificar e o nosso cérebro consegue recebê-lo e identificá-lo também. É verdade. Interessante, né? Muito interessante. Aliás, quando você falou doutora em teologia, eu acho que pensando por esse lado de frequências, já que tudo é uma demonstração da graça de Deus, então todos nós somos teólogos de alguma forma. Muito bem. Porque a gente sempre vai refletir sobre a maneira como Deus se revela a nós. Exatamente. Eu concordo com você em gênero, número e grau. Pessoal, vamos chegando ao fim de mais um Palavra e Viola. Vamos cantar uma canção, Bia? Bora. Fazendo sucesso você cantando aqui, hein? Olha só. Vamos relembrar o Diante do Trono? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Muito bom, hein? Bom demais. Uma bênção. Que Deus tenha abençoado você nesse nosso momento e a gente te aguarda na próxima edição do Palavra e Viola. Edições inéditas todos os sábados, 7h30 da manhã, Isso aí. na IPP-TV. Tchau, pessoal. Obrigado. Com Tchau, Deus. tchau.
Palavra e Viola.